Boa tarde, tudo bem? Vou dar um tempinho. Dá um tempinho para mais pessoas entrarem para acompanhar essa live. Ela é muito importante. Vamos falar sobre classificadores, hein? Então, estou aguardando vocês. Então vamos começar a nossa live hoje. Uma boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, eu sou professora e intérprete de Libras. E esse é o meu canal Libras à Distância, um projeto que eu estou desenvolvendo para ajudar mais pessoas a conhecerem a língua brasileira de sinais. Essa temática de hoje eu escolhi por uma razão especial. Eu considero que os classificadores são a vida das línguas de sinais. Vocês sabem o que é classificadores? Então, quem está aí online agora, nesse momento, pode deixar uma mensagenzinha aí no chat para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Coloca seu nome, de onde você está falando, e coloca também se você sabe o que são classificadores. Você já ouviu falar isso na Libras, nas línguas de sinais? Não? Nunca ouviu falar sobre classificadores? Vocês estão me ouvindo bem? Confirma para mim se vocês estão me ouvindo. Essa live ela vai ficar gravada se não tiver nenhum problema técnico. Se nós tivermos algum problema técnico, não tem como deixá-la gravada, tá bom? Então, espero que vocês possam acompanhar, né, o desenvolvimento. E durante os próximos dias, lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai continuar falando sobre classificadores. E essa aula de hoje é uma introdução aos classificadores. Nas línguas de sinais, são considerados dois tipos de sinais. Os sinais arbitrários e os classificadores. Os sinais arbitrários são aqueles sinais que a sua configuração de mão, movimento, todos os detalhes que compõem o sinal não tem nada a ver com as formas, com o movimento dos objetos e das pessoas. São chamados de sinais arbitrários. Os sinais classificadores já são sinais que nos ajudam a definir melhor as formas, os tamanhos, certo? E os movimentos de pessoas, objetos, animais. É um recurso linguístico muito rico. Eu considero que os classificadores são o recurso principal da língua de sinais, porque eles são muito mais visuais, eles têm muito mais referência da realidade, daquilo que a gente vê, do que os sinais arbitrários. É claro, podemos usar tanto sinais arbitrários quanto classificadores, mas realmente existem surdos que eles precisam que você utilize mais classificadores, porque os classificadores nos ajudam a descrever melhor, detalhar melhor as coisas e as narrativas que nós fazemos. Os classificadores também são usados para as narrativas de histórias, né? Nós conseguimos contar melhor histórias quando utilizamos os classificadores. Então, para quem gosta de literatura surda, para quem gosta de contar história, quem trabalha com criança,
né? Pode tirar tempo para estudar melhor os classificadores, e eles vão enriquecer muito mais a sua contação de história do que somente utilizar sinais arbitrários, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, os classificadores são um recurso linguístico muito rico. Considero até que seja, assim, o principal recurso. É apenas uma introdução, mas eu espero depois continuar fazendo mais aulas para a gente continuar mapeando classificadores, porque é infinito. Infelizmente, nos nossos cursos universitários e até nos cursos básicos, intermediários e avançados de Libras, os classificadores eles são abordados de uma forma muito superficial, né? Infelizmente, deveria-se ter um estudo mais aprofundado sobre os classificadores, né? Para que nós possamos, inclusive os surdos, possam estar utilizando melhor esses classificadores nas suas conversas, nas suas narrativas, e quem é profissional poder utilizar melhor, né, nos momentos de interpretação. Então, eu, Sivan Xavier, seja bem-vinda. Falou aí que está ouvindo, né? Então, que bom. Agora, dando continuidade, vou colocar aqui o slide. Porque tem objetos que eles têm a sua forma somente nesse plano, no plano de horizontal. E tem alguns objetos que só tem eles em planos verticais. Então, quando formos descrever alguma coisa, antes vamos pensar qual o plano desse objeto, horizontal ou vertical, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um classificador de pessoa, 2 dedinhos, os dedinhos simulam as pernas, certo? Aqui movimenta, né, simula o movimento de caminhar, de andar, né? Se você movimentar mais rápido, você vai simular o movimento de correr, não é isso? Mas e se eu coloco assim, nesse plano, as pernas esticadas na horizontal? Certo? O que nós podemos classificar nesse plano horizontal com esse classificador de pessoa? Se você estiver aí online e quiser responder, pode responder. O que para você classifica uma pessoa que está nessa posição horizontal? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pensaram aí? Então, veja bem, nesse plano horizontal, uma pessoa está deitada. Não é assim que nós deitamos? Então, esse classificador, nessa posição, nesse plano horizontal, representa uma pessoa deitada. Representa uma pessoa doente, acamada. Representa uma pessoa que está internada no hospital. Olha quanta coisa pode ser classificada com isso aqui. O que vai diferenciar são os detalhes e as informações que nós vamos acrescentar nesse contexto. A pessoa, se você fizer hospital e deitada, nesse plano horizontal, você está indicando que a pessoa está internada, né? Se eu disser doente e deitada, eu estou informando que a pessoa está deitada porque ela está doente, certo? Mas se ela simplesmente estiver deitada, ela pode estar dormindo ou não. Tudo vai depender da contextualização que você vai dar para esse classificador. Então veja como que o uso do classificador, ele é importante na Libras, né? Lembrando do plano vertical e do plano horizontal.
Agora nós também podemos fazer, existem alguns classificadores que a gente pode fazer na diagonal. O que, por exemplo, nós temos na diagonal? A gente tem uma escada. Nós não subimos a escada assim, subimos a escada dessa forma, né? Assim? Não. Nós subimos escada assim? Não. Nós subimos escada na vertical, ó. Sim, também simula subindo a escada, ó. Certo? Então você pode inclinar esse braço na diagonal e simular uma pessoa subindo um morro, subindo uma escada, subindo. As subidas normalmente são inclinadas, né? E veja como é interessante a gente prestar atenção nesses detalhes. Como é que uma pessoa, por exemplo, sobe numa árvore? Então nós temos uma árvore e vamos imaginar agora que uma pessoa vai subir nessa árvore. A gente sobe na árvore dessa forma, visualmente para o surdo. Nós estamos subindo numa árvore? Sim. O que vocês acham? Podem comentar também. Então, é muito importante pensarmos nesses detalhes. O que vai encaixar melhor naquele momento de eu classificar aquele sinal, né? Então, nós subimos na árvore assim, ó, com o corpo na vertical e escalamos uma árvore. E a gente sobe na árvore desse jeito. Então, a árvore, ó, cheguei na árvore, ó, engajei na árvore aqui, no galho da árvore, ó, e fiz o esforço de subir. É assim que uma pessoa sobe numa árvore. Aí você vê uma pessoa, alguém classificando um ser humano subindo numa árvore desse jeito. Não é a forma mais adequada de se fazer. Visualmente, o correto é escalar a árvore dessa forma e fazer o movimento de uma pessoa se esforçando para subir numa árvore. Então são esses detalhes que vão enriquecer e tornar a sua narrativa, a sua tradução com melhor qualidade, observando essas posições, né? Vamos adiantar agora um pouquinho aqui o slide e vamos ver aqui algumas coisas para pensarmos. Esse é um plano horizontal. Nós temos a mesa na horizontal e temos as pernas da mesa no plano vertical. Observou? Observou aí? Coloca. Plano vertical. Então, o classificador de mesa é assim. Você abre as duas mãos, a palma vai ficar para baixo e você vai esticar e estender. Ó, dessa forma. Você estendendo dessa forma, você está simulando a parte horizontal da mesa. Para simular as pernas, você pode simular as pernas na vertical, ó. Simular as pernas, ó, 4, pá, pá e pá. Então você desenha as pernas e o tampo da mesa, simulando no formato horizontal, né? Vamos observar aqui mais um objeto. Tapete. Temos aí um tapete. É horizontal. Assim também, no chão. Porque você joga o tapete, né? Você estica, ó. Você joga o tapete lá, ó. E faz assim, ó. Então, o plano do tapete é horizontal, no chão. Tá vendo?
É o mesmo classificador de mesa. O mesmo classificador. Toalha da mesa também. Você vai pegar a toalha, vai jogar na mesa, ó. E vai cobrir, ó. Ó. Ela não cai das laterais? Aí você tá classificando a caída da toalha da mesa nas laterais, ó. Joga e cobre. Pro lençol da cama também, ó. Você joga o cobertor e estica. Então isso aqui é um classificador, né? O que vai diferenciar são os detalhes que a gente vai dando no nosso contexto, certo? A cama, jogou o lençol na cama, a mesa, jogou a mesa, colocou as cadeiras, ó. Colocou as cadeiras ao redor. Então é um estudo visual. Você precisa treinar bastante visualmente para você conseguir reproduzir no momento que você precisa esses classificadores. Então esse é um tapete. Agora tem tapetes que também são decorativos, tapetes de parede, né? Então aí você vai fazer, né, ó, o plano vertical, simular a parede. Você foi lá, ó, martelou, pregou ele, fixou, colou, tá? Ó, no plano vertical. Então você vai movimentar a sua mão dessa forma, nesse plano. Vamos observar mais um objeto para nós classificarmos ele. Aí, ó. Aí está a cama. O plano da cama é horizontal, onde as pessoas deitam, né? Dessa forma, ó. Então esse é o classificador de cama. Você pode fazer, né? Você faz o sinal dos pés da cama dessa forma e faz o movimento de forrar a cama, de colocar o travesseiro para deitar a cabeça. Tá? Você vai enriquecendo a narrativa com os detalhes. Vamos observar mais um objeto. Vamos observar agora. Esse objeto, isso é um carro. Então, um carro, ele transita na horizontal, nesse plano. O carro transita assim, a bicicleta transita assim, a moto transita assim, não é isso? O navio transita assim, o avião transita assim, em horizontal. Agora, a única coisa que eu conheço que vai para cima é o foguete. Então você vai simular o foguete subindo, ó, o foguete, né? Também fogos de artifício, vai para cima, né? E aí tem outras coisas, detalhes que você vai observar de coisas que podem ir nessa direção, né? Por exemplo, quando você chuta uma bola e ela sobe, né? Aí você simula a subida da bola, né? Ela subindo, depois ela cai. Você está classificando aí o movimento, enriquecendo a narrativa. Vamos ver mais um objeto aqui. Esse objeto agora, vamos observar.
Sobre isso, né? A árvore está no plano vertical, dessa forma. Então, o sinal de árvore é assim, ó. Esse é o sinal de árvore geral. Você quer classificar uma árvore que é diferente, uma árvore, ó, né? Ela é grossa, o tronco é bem grosso, então você vai engrossar a árvore, ó, e aí você engrossa ela para detalhar o formato daquela árvore. Aí tem o bambu, né? O bambu é fininho, né? Ó, fininho o bambu, né? Aí você faz o classificador de bambu indo para a vertical, né? Aí você tem o poste de luz, ó, seu braço na vertical e a luz lá em cima vai acender, ó. Acendeu. Poste de luz. Então isso aqui é um classificador. Tá vendo? Vamos observar mais um objeto para nós classificarmos ele. Geladeira. Aí que interessante, ó. Ela é assim, né, ó. Aqui, ó, a geladeira, certo? Ó, fina, porque ela não é grossa. Ela é fina. Então, o plano dela é assim. Só que quando você abre a porta, você não abre a porta assim, né? Ó, subindo. Você abre a porta na horizontal. Então, você vai fazer esse movimento, jogando pro lado. Você faz a geladeira, desenha a geladeira e depois abre a porta para lateral. Faz sinal de frio, porque a geladeira é fria, né? Ó, abre a porta, fria. Tá? Classifica ela na vertical. Agora o freezer é aquele grande, né? O freezer, ele já é na horizontal. O formato dele é horizontal, freezer. Não é assim. Aquele que gela, né, carne, refrigerante lá no supermercado, alguns bares. Então ele é assim, né? E você abre dessa forma. Não é isso? Ó. Então aí você vai classificar de acordo com a posição que o objeto ele está. Vamos ver mais um objeto. Vamos estudar mais um objeto. Esse aí, ó. Em que o quadro de escola está, né? É assim? Não, é assim, nesse plano vertical. Aí você pode desenhar um quadrado no ar, um retângulo, né? Ó, faz assim, simulando o quadro de escrever. Aqui, isso aqui também é um classificador de escrever, ó. E escrever. Simula o movimento da mão quando você está escrevendo. Você pode fazer o quadro, desenhar e afixar. E escrever. Tá vendo? Então, como que isso daí no visual para o surdo influencia, né? Se você faz assim, né? Desenha um quadrado assim, ele está entendendo que é algo que está assim, nesse plano. O que a gente tem que a gente escreve assim? Pode escrever assim, talvez um tablet, de brincar, aqueles brinquedinhos de criança que você escreve assim, também tem nesse plano. Então, qualquer coisa que esteja aqui vai mudar completamente o sentido. Não é isso? Vamos dar uma olhada em mais alguns objetos. Agora nós vamos observar
essa posição aí, ó. Então, olha só. Você pode fazer pessoa assim, com os 2 dedinhos para baixo, ou você pode fazer pessoa assim. A gente quer fazer uma pessoa andando, você pode fazer com o dedinho. Isso aqui é um classificador de pessoa. Ou você faz a pessoa assim, também, né? Então, quando vamos descrever alguém em pé, alguém andando, alguém correndo, movimenta mais rápido, você pode fazer assim, né? Se eu quero simular alguém sentando, né, eu dobro os joelhos, faço assim. Sentar é um classificador, ó. Sentar, sentado. Alguém que ficou em pé, estava sentado e ficou em pé. Sentado, ficou em pé. Você fala para os teus alunos, levanta, ó. Sentado, fica em pé, levanta, né? Agora senta, pode sentar, ó, pode sentar. Então você está fazendo o classificador do movimento. Agora observem a clareza que é, né? Um classificador, a riqueza que é. Um surdo ver você fazendo assim, é muito esclarecedor, muito claro, não tem dificuldade nenhuma. E aí você tem o outro plano, onde eu já expliquei da pessoa deitada. É alguém deitado, ela fica nesse plano. Doente, acamada, está descansando, deitado, está internado no hospital, faz o sinal de hospital, deitado, sempre observando esse plano. Quando observarmos assim, como eu falei agora, esse é um classificador de pessoas. Mas daí depois nós vamos tirar um tempinho para fazer os classificadores de animais. Hoje não vai dar tempo, mas numa próxima aula sobre classificadores a gente vai estudar um pouco sobre os animais. Porque nós temos animais em diferentes planos, temos animais em plano vertical e temos animais em planos horizontais. Então vamos estudar esses animais depois para a gente conseguir reproduzir de uma forma bacana, de uma forma legal. Não é isso? Então agora nós vamos tirar um tempinho para pensarmos um pouco nas posições, porque além de pensarmos no plano horizontal e no plano vertical, nós vamos pensar também no sentido direita ou esquerda. Nós vamos observar isso aí. Se eu, durante a minha narrativa, colocar um objeto, uma pessoa na minha direita, ela precisa permanecer ali, né? Toda referência que eu fizer de olhar, de apontar, vai ser naquela direção. A pessoa que está vendo, ela vai entender, né, que eu estou me referindo àquela determinada pessoa que eu coloquei ali, ou objeto ou coisa. Se eu coloquei na esquerda, ela vai ficar ali. Se as posições mudaram, isso também vai precisar ficar claro durante, né, a minha narrativa, a minha história. Naquele momento ali, o surdo ele vai precisar entender que você trocou as posições. Se isso não ficar claro, isso fica muito confuso. Infelizmente, isso é muito comum. Acontece muito durante as narrativas, como a pessoa ainda não está acostumada a colocar os objetos no espaço, no meio da história ela acaba trocando o lado e você já não sabe mais quem está falando, não é? Então aqui eu vou dar alguns exemplos, ó. Vamos observar alguns exemplos. Olha aí. Minha narrativa, eu tô contando, né, que a árvore
e a pessoa, certo? Árvore e pessoa. Aí de repente a árvore veio para cá e a pessoa para cá. Aí isso daí tem que ser evitado, não deve acontecer. Eu coloquei a árvore aqui, a pessoa, aí eu posso incorporar o personagem. O que vai acontecer? Eu agora vou simular que eu sou essa pessoa aqui. E essa pessoa faz assim. Então ela olha para a árvore, né? E ela vê o que? Ela vê uma fruta. E você faz um classificador de fruta ali para enriquecer o sinal. Vou pegar. Eu vou subir nessa árvore. Aí lembra que eu falei sobre subir? Como que uma pessoa sobe na árvore? Ela sobe andando assim? Nesse plano não, ela sobe assim, ela agarra na árvore e escala a árvore. E vai lá e pega a sua fruta para comer, né? Então tudo isso aqui são classificadores, né, que deixa a sua história muito mais real. Vamos observar mais alguns classificadores. Aqui, olha, duas pessoas, um casal, um homem e uma mulher. Então, na minha história, eu tô contando que tem um homem, o homem tá desse lado, né? No caso lá tá o contrário, e tem a mulher tá desse lado, certo? Mulher e homem. Assim, dessa forma. A minha câmera, né, tá trocada com a imagem, mas aí dá pra vocês entenderem que você vai usar primeiro a mão dominante. Então, desse lado temos a mulher e desse lado temos o homem. A mulher e o homem. Então, aqui, se eu descrevi que a pessoa está assim, de mão dadas, ó, duas pessoas de mão dadas, estão se olhando, né? Aí eu vou incorporar a mulher, né? A mulher tem trejeitos delicados, ela passa a mão no cabelo, ela faz assim, ela abaixa a cabeça porque ela é tímida. Então eu estou usando a minha expressão corporal e facial para classificar essa mulher. Que forma que ela é? Se ela é uma mulher que ela tá com o cabelo de que forma? De lado, né? E tal. Então, estou classificando essa mulher. E aí eu coloquei que aqui está o homem. Então, eu vou agora incorporar o homem. O homem, ele é mais robusto, tem os ombros maiores, né? Ele caminha com a cabeça mais erguida, mostra segurança, masculinidade. Ele olha mais por cima, porque ele é mais alto até que a mulher, normalmente, né? Então ele vai olhar mais por cima. E ali você vai classificar essas pessoas. Se você colocou cada um numa posição, na sua narrativa todinha, você vai ter que direcionar o olhar como que fosse aquela pessoa, como se estivesse naquela situação. Então, os classificadores, eles não são só manuais, né? Eles também estão nas nossas expressões, na expressão corporal e tudo isso. Aqui eu estou usando para te mostrar, para determinar com clareza a história, né? Duas pessoas de mãos dadas, duas pessoas, uma de frente para a outra. Ó, dois dedinhos, duas pessoas andando junto ou duas pessoas andando juntas, né? Duas pessoas deitadas, ó. Deitadas, ó. Deitou uma do lado da outra. Então, assim você vai construindo seu visual. Vamos observar mais algumas coisas que são importantes. Então, agora a gente pode também descrever o quê? Mas nós
nós conseguimos descrever muitas coisas. Deixa eu ver aqui, parece que meu microfone estava desligado novamente. Eu acho que ele está dando um processo de segurança e fechando quando tem algum ruído alto. Esse meu som já voltou. Isso que eu falei, que a aula vai ficar gravada se não tivesse nenhum problema técnico, né? Mas como tem um ruído alto, aí o microfone deu uma desligada. Aí. Ok. Então, médio, fino e grosso. Nós podemos descrever objetos, né, coisas, pessoas até que estejam assim, mais ou menos com esses formatos. Então, quando eu quero descrever algo fino, né, eu posso fazer assim, dessa forma, com a mão configurada desse jeitinho, ó. Fino. Ou fino. Ou fino. Vendo que não existe uma regra. Às vezes a gente fala assim, eu só posso fazer fino assim? Não, você pode fazer fino assim também, ó. Fino. Ou fino, ó. Aquilo que tá no meu plano horizontal, eu tô fazendo assim, não é? E aquilo que tá no meu plano vertical, eu vou fazer assim, ó. Fininho, ó. Fininho, ó. Né? Fininho. Médio. Quer dizer algo assim. Então, eu fiz fino, ó. Médio. Mostrei, ó. Desenhei pra você no ar, ó. Médio. Grosso, ó. Grosso. Ou grosso, ó. Você pode encher as bochechas. Agora, quando você fizer fininho, você pode chupar. Você chupa as bochechas para mostrar também que está fininho. Magro, alguém magro, né, ó. Fininho, ó. Ó o classificador. Tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, temos aí um objeto fino no plano horizontal, ó. Ó. Fininho, ó. Fininho. Todos os classificadores. Não sou obrigada a fazer só de uma forma. Você pode configurar a mão de formas diferentes. Quando eu quero falar de textura de algo que é bem fino, né, ó. Você faz assim com as mãos, ó. Fininho, né? Aquele tecido de roupa que você passa a mão, nem sente ele fino, ó. Fininho, tá vendo? Assim. Vamos ver mais um exemplo. Aí. Fino no plano vertical. Várias formas você pode usar. Tá vendo? O que mais? Olha aí. Tamanho médio. 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 Aí, mais um. Plano vertical. Como eu expliquei, ó. Sim. Né, ó. Ó.
médio, ó, médio, levo a mão na direção do objeto. Grosso, olha aí, ó. Enche a bochecha, regala o olho, ó. E enche a mão, né? Aqui também, ó. Vamos ver se tem aí o plano vertical. Aí, ó, grosso, ó. Bem grosso, ó. Tá? Então é muito importante introduzirmos nos classificadores para entendermos, né, essas diferenças. E agora pequeno, médio e grande para a gente finalizar, né? Pequeno, médio e grande. Pequeno, médio, grande. Pequeno, médio, grande. Ou pequeno, médio, grande. Expressão facial, ela vai participar de tudo. Tudo. Muito importante colocarmos as expressões faciais. Olha aí o exemplo. Tá vendo? Então, nós temos aí um objeto pequeno, um objeto médio, um objeto grande. Então, termos aí esse apanhado de plano horizontal, plano vertical, direita, esquerda, fino, médio, grosso, né? Pequeno, médio, grande. Todos esses detalhes podem ser necessários quando nós vamos classificar até mesmo um mesmo objeto. Talvez quando vamos falar de um objeto seja necessário, né, além do classificador manual, inserir informações como o tamanho, como a espessura, como o plano que ele está, né? Como eu falei, aqui a diferença de uma pessoa em pé para uma pessoa deitada, né? Nós temos então todos esses detalhes para serem observados quando vamos classificar os objetos, as pessoas e os animais. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, no próximo sábado, às 3 horas da tarde, eu vou fazer mais uma aula e a temática vai ser disponibilizada nos próximos dias sobre o assunto que nós vamos falar, continuando aprendendo a língua brasileira de sinais, a Libras, que é essa língua tão rica e tão especial. Um grande beijo e um abraço